Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Sempre trazemos aqui nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, conquistas, experiências e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, é um prazer renovado estarmos juntas mais uma vez com nossos queridos convidados, que é como você diz, trazem suas experiências, que são grandes exemplos para nós e para quem está nos seguindo, não é mesmo? Então, mais uma vez, você vai apresentar o nosso convidado dessa semana. É isso mesmo, ele já está aqui conosco conectado também. Vamos falar um pouquinho com o nosso gerente de comunicações aqui da FEAL, Júlio Sena. Seja muito bem-vindo, tudo bom? Olá, Vanessa. Olá, dona Vanderly. Mais uma vez, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouco mais sobre um trabalho bem interessante que está sendo feito. Nesses próximos minutos, a gente vai contar um pouco melhor sobre ele. Muito bem. E a gente sabe que sempre tem gente nova acompanhando, né, Júlio? Sempre tem alguém pela primeira vez. Então, nós te perguntamos mais uma vez, como você conheceu as Casas André Luiz, a Fundação Espírita André Luiz? É verdade, cada vez mais um público diferente tem chegado até a FEAL e eu tenho um contato com a Fundação já há 10 anos, dona Vanderly, Vanessa. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez para conhecer a Rádio Boa Nova, conhecer a TV Mundo Maior, e dali eu comecei a trabalhar. Então foi em setembro de 2012 que eu virei estagiário de edição de vídeos da TV Mundo Maior, e ao longo desses 10 anos passei por diversas funções, fui coordenador de edição, diretor de programas, apresentador, diretor de produção, coordenador de produção, e agora estou trabalhando aqui na FEAL como gerente de comunicações. As Casas André Luiz eu já conhecia de antes, porque um dos centros, né, uma das unidades, que é a unidade de Santana, ficava próximo da minha casa. Eu já havia passado por lá durante a minha adolescência, também ali no início da vida adulta. Então, eu comecei a ter um breve contato com o site das Casas André Luiz e do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e também tive contato com a unidade de longa permanência, isso bem antes de chegar na FEAL. O trabalho das casas é um trabalho enorme, né? Então, por vários meios de comunicação, a gente conseguia ter algum contato com essa obra magnífica. E qual que é a sua formação, Júlio? Eu sou formado, Vanessa, em gestão de processos gerenciais pela FGV, então é um curso bem voltado para a área administrativa, né, de gestão mesmo. E recentemente, agora, eu terminei a minha pós-graduação em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi um curso maravilhoso, eu gostei muito de ter feito e que agregou muita coisa nesse trabalho que está sendo realizado aqui na FEAL. Parabéns, então. Muito bom, né, Obrigado, senhora Vanessa. Vanderly? A gente queria saber quais foram as principais atividades que conseguiram ser realizadas no ano de 2022. Olha, a gente passou por grandes mudanças em 2022, dona Vanderly. A gente teve uma mudança que foi bem interessante em relação à programação, tanto da rádio quanto da TV. A gente tinha vários horários com programação ao vivo, e nós percebemos que isso estava tomando todo o tempo de trabalho da equipe, e a gente não tinha mais espaço para a produção de novos conteúdos, de novos programas, de novos projetos. Então a gente fez uma reformulação da programação. Deixamos ali na parte de ao vivo, né, só no período da manhã, e nesse período foi onde a gente colocou os principais programas, aqueles que tinham mais audiência, que tinham um histórico bacana. Ao mesmo tempo, nós podemos começar, então, novas produções, novos podcasts, como Bichos que Fazem História, que estreou esse ano, projetos para canal de YouTube, que a gente fez, um voltado apenas para política e espiritismo, o outro que falava sobre crimes
a visão do Espiritismo, teve também uma edição muito bacana, fora também alguns eventos que nós tivemos ao longo desse ano, como o Reencontro, o primeiro encontro presencial, né, o primeiro evento presencial que a FEAL fez depois do início da pandemia. Tivemos também uma programação no dia 5 de novembro, que foi o Espírito em Sintonia, onde nós falamos sobre o processo de imigração da Rádio Boa Nova para a FM. E tivemos também o Dia da Missão Espírita, um evento que já está marcado no calendário da FEAL, todo dia 5 de dezembro, já foi 6 vezes, né? Já foi o 6º evento que nós fizemos, então a gente também trouxe esse evento para nós. Em abril, voltando um pouco no calendário, teve um grandioso evento, né, uma oportunidade incrível que a FEAL abraçou de levar os conteúdos espíritas para o mundo inteiro. Foi o Mês Espírita Mundial. Foram 36 países, 54 vídeos diferentes, mais de 10 idiomas, todos eles eram traduzidos e legendados em português, espanhol, francês, inglês, e nós pudemos disponibilizar isso para o público. Foi um evento muito legal porque levou a FEAL além das fronteiras do Brasil e até mesmo da América do Sul, né? Se a gente falasse só o espanhol, ele chegou na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na América do Norte. Então, foi um evento que alçou a FEAL a um novo patamar, a esse patamar internacional. É mesmo, eu cheguei a acompanhar, Júlio, muito interessante, porque é bem diversificado, né, os temas, e assim, que atinge muitos públicos, né? Exatamente. E era muito interessante, dona Vanelli, fazer um breve comentário aqui, de observar o contexto de cada país falando sobre o espiritismo. Então, até quem está nos acompanhando agora, seja pela rádio ou pela TV, se você entrar lá no canal de YouTube TV Mundo Maior e for na playlist, você vai ver lá que tem o Mês Espírita Mundial com todos os vídeos. E vai ser muito interessante ver, por exemplo, um vídeo que foi feito na Finlândia, um vídeo que foi feito na Dinamarca, o outro que foi feito no Uruguai, e por aí vai, né? Vários países, no Japão, na Itália, e você perceber como aquelas pessoas têm contato com o espiritismo ao redor do mundo, porque são contextos muito diferentes do contexto brasileiro. Tem vários temas interessantes por lá. Muito bom. Muito bom. Nós que acompanhamos todos esses eventos durante o ano todo, você com certeza, né, falou de todos eles muito bem aqui, mas a gente sabe que tem muitos desafios, né? Existem muitos desafios também durante essa jornada. Então, conta para o nosso ouvinte também, para o nosso seguidor aqui do Quem Somos Nós, Júlio, quais foram os desafios, né, que foram encontrados durante esses projetos, pode citar alguns deles também, e como é que você, como gerente, fez para superá-los? Olha, Vanessa, não tem como a gente crescer, não tem como a gente evoluir, progredir sem desafios, sem perrengue, sem pedra no caminho. É assim que a gente cresce, né? Na adversidade. E a gente encontra oportunidades nesse meio. Bom, ao longo desse ano, a gente teve um grande desafio dentro da FEAL, que é um desafio financeiro. Como é que a gente consegue manter toda essa estrutura funcionando e, de alguma forma, né, expandindo o trabalho, a mensagem que a gente quer levar. Então, a gente precisou também, no período ali no primeiro semestre, fazer uma reformulação de equipe, ajustar o trabalho que a gente ia realizar ao longo do ano e também as demandas que a gente poderia abraçar e aquelas que não daria, que a gente teria que deixar um pouco mais para frente. Junto com isso, vem, então, a notícia, né, dessa continuidade do processo de migração da Rádio Boa Nova. Então, a gente já começou o processo de migrar a Rádio Boa Nova da frequência AM para a FM, a EFM, né, a FM na faixa estendida. Também um novo desafio para nós. Fora o dia a dia, né, acho que um dos grandes pontos aqui de atenção que eu queria trazer hoje é a comunicação. Eu consegui perceber ao longo desse ano, no ano inteiro, de janeiro a dezembro, que algumas das coisas que aconteciam tinham essa questão da comunicação envolvida e o quanto a gente precisava que essa comunicação fosse mais assertiva, que essa comunicação fosse mais objetiva. Bom, o que fazer para lidar com isso, né? Para passar por qualquer um desses desafios, desses perrengues, se eu tivesse a vontade, o desejo de passar por tudo isso sozinho,
com certeza eu não teria conseguido. Com certeza eu ia ter caído no meio do caminho e teria ficado por lá mesmo. Então, o que a gente faz é trabalhar em equipe, é dividir isso com as pessoas, dividir com a equipe, conversar com pessoas diferentes que podem trazer soluções, se abrir, né, para essas possibilidades, assumir os pontos que estão errados, que a gente vê que não está bacana e que a gente pode melhorar. Então, aqui entra um ponto que eu acho muito importante, que é a colaboração dentro da equipe da FEAL. Isso é muito estimulado, que a gente trabalhe junto. E junto a tudo isso, né, a gente se comunica bem, começa a colaborar, surge a criatividade. Então, a criatividade para criar novos projetos, para resolver problemas antigos com soluções novas, para a gente encontrar maneiras diferentes de fazer o que a gente já faz. E isso é o resumo. Essas são as 3 palavras que a gente vem trazendo ao longo de todo o ano: comunicação, colaboração, criatividade. E fica fácil de lembrar, né? Porque são 3 Cs. Então, os 3 Cs da equipe de comunicações, que também é um C, são esses. Assim a gente conseguiu superar os desafios. É isso mesmo, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa da colaboração, da solidariedade, da participação das pessoas, né, nos projetos. Então, a gente queria que você contasse um pouco sobre o Rádio Boa Nova de Cara Nova, e como que os nossos seguidores, nossos ouvintes do rádio e tal, da mídia toda, qual a importância deles participarem dessa nova frente de trabalho, desse desafio grande que está sendo já foi iniciado. Pois é, dona Vandeli. Então, além de tudo isso que estava acontecendo, né, vem esse caminho novo, que é a migração da rádio AM para a EFM, e com isso, claro, um desafio que a gente não conseguiria levar adiante mesmo com toda a equipe unida. Aí a união tem que se estender além dos muros da FEAL, que é chegar até as pessoas. Então surgiu a campanha Boa Nova de Cara Nova, uma campanha que foi criada, né, idealizada pela equipe de marketing da FEAL, com todo o apoio da área de comunicações, da produção dos conteúdos, dos comerciais, spots, do evento em si. E é uma campanha que visa convidar as pessoas que estão nos acompanhando de alguma forma, apoiarem esse trabalho de imigração, ou seja, nos auxiliarem a conseguir pagar todos os custos, e não são baratos, não são poucos. A gente está falando aqui em torno de 2 milhões de reais para conseguir migrar Rádio Boa Nova de Guarulhos e Sorocaba para a frequência da EFM. A campanha Boa Nova de Cara Nova, ela tem até um site que é só para ela, né, exclusivo, que é o feal.com.br barra Boa Nova de Cara Nova. Então, feal.com.br barra Boa Nova de Cara Nova. Ali as pessoas vão poder conhecer Manu, que é uma andorinha, que é o símbolo dessa campanha, o mascote dessa campanha, uma arte que foi idealizada aí pela Ana Baroni, da equipe de marketing, e também vai encontrar, a pessoa que entrar nesse site, todas as informações. Por que a gente está migrando? Quais os benefícios? Quais as formas de apoio, de contribuição? Você pode também adquirir, por exemplo, produtos da Manu, como uma eco bag, uma caneca, camiseta, e tudo isso, tudo que essa campanha vem nos proporcionar é conseguir os recursos para fazer essa migração. O que é muito interessante também, dona Vanderly, Vanessa, é que a campanha também tem buscado empresários. Então, de repente, alguém que está agora assistindo aqui o Quem Somos Nós, ou ouvindo, você que tem uma empresa que quer associar a sua marca à mensagem que a FEAL leva para o mundo, a campanha é um caminho maravilhoso para isso. Já temos alguns patrocinadores, já estamos fazendo comerciais, spots de rádio, vamos começar a produzir até institucionais dessas empresas, que isso está dentro de um grande pacote de patrocínio da campanha. Quem quiser nos apoiar de alguma maneira, mesmo que você está aí ouvindo, fala assim, ai, Júlio, mas não consigo doar mais nada, nem um realzinho. Você pode entrar lá no site, compartilha com o seu grupo espírita, manda lá no WhatsApp do centro, no seu grupo de estudos, que eu tenho certeza que alguém vai poder se solidarizar e falar, opa, eu quero que a mensagem que a FEAL leva chegue para mais pessoas, para mais lugares e com mais qualidade. Esse é o objetivo da campanha.
Então, para acessar a campanha, né, Júlio, a gente reiterando aqui, feal.com.br Boa Nova de Cara Nova. Assim, tudo junto mesmo, né? Tudo junto mesmo. Perfeito, Vanessa. Nós temos aí toda a programação, a divulgação da nossa campanha. Quem está escutando o programa hoje ainda não faz parte, acesse o site, né? Pode conhecer os produtos também, como o Júlio bem lembrou, os produtos da nossa mascote, a Manu. Tem lá no site, né? mundomaior.com.br, a caneca, a camiseta, a ecobag, é tudo muito lindo, né? Feito com muito carinho, então vale a pena também entrar, conhecer, adquirir, presentear, enfim, tudo muito fofinho para você conhecer lá no site da Mundo Maior também. A gente está falando em toda a programação. Agora, Júlio, conta um pouquinho para nós, né? Como é que tem sido o retorno dos ouvintes, assim, de maneira geral, né, sobre a nossa programação, tanto durante os programas como pelas redes sociais, e como é que você lida, então, com as críticas que são recebidas? Esse é um ponto bem importante, Vanessa, porque todo o trabalho que a gente faz é um trabalho de entrega de um conteúdo para alguém. E, na verdade, são muitos alguém. A gente está falando de um canal de YouTube que tem quase 600 mil inscritos, que é o da TV Mundo Maior. Estamos falando de páginas de Facebook com mais de 100 mil seguidores, páginas de Instagram também com quase 100 mil seguidores. Enfim, se nós formos somar só as nossas redes sociais, a gente chega a mais de 1 milhão de pessoas. Fora transmissão de rádio, TV, site, aplicativos e por aí vai. Então, o retorno que a gente recebe do público, em geral, é um retorno muito positivo. As pessoas gostam da programação, as pessoas interagem, muitas pessoas agradecem, e a gente recebe um tipo de mensagem que eu acho que eu nunca vou me acostumar a receber, que são as histórias, né? As pessoas que falam assim, eu estava passando aqui por uma situação muito difícil, por uma depressão, por um luto, por algo muito complicado na minha vida. E aí eu encontrei a Boa Nova. E aí eu encontrei a Mundo Maior, aí encontrei a FEAL, assisti a um programa, ouvi alguma coisa que tocou meu coração e me ajudou a superar aquele momento. Então essas mensagens, elas vêm, cada vez mais elas surgem, mas elas não nos tornam insensíveis a elas. A gente sempre se emociona, às vezes recebe até áudio de WhatsApp, já recebemos alguns, uma pessoa contando a sua história, falando, né, o quanto esse trabalho ajuda. Mas é claro que nós não estamos aqui para agradar as pessoas, a gente está aqui para levar um conteúdo, né, para o mundo. E nem sempre as pessoas vão gostar desse conteúdo, algumas se incomodam e tecem as suas críticas. Elas estão no direito. Como é que a gente faz para lidar com essas críticas? Acho que o primeiro ponto, isso para todo mundo, para todos nós da equipe, é não levar aquela crítica para o lado pessoal, que a pessoa não está falando de nós. Ainda que ela esteja apontando o dedo para alguém, para um de nós, se a gente tira esse aspecto pessoal da frente, isso já ajuda bastante. O segundo ponto é que, na medida do possível, quando a pessoa vem, né, para falar com a gente e tem o mínimo de educação, a gente responde. E também com toda a educação do mundo, coloca ali alguns pontos, dá um retorno para a pessoa. E, por fim, é a gente pegar essa crítica e passar ela por um crivo. Quase como se fosse um filtro em que a gente coloca aquela crítica e analisa ela friamente. Será que ela tem validade? E algumas delas tiveram, sim. Algumas dessas críticas a gente pôde usar para melhorar o nosso trabalho, para que a gente pudesse entender que ali tinha um ponto falho, que a gente precisava ajustar, e ajustamos. Então a gente agradece quando a pessoa traz essa crítica a nós, né, esse feedback ao nosso trabalho. Essa é a maneira que a gente consegue lidar com as críticas sem ficar muito maluco da cabeça, né? Porque é bastante mensagem que chega. Eu gostaria, Vanessa, Sim. Júlio, de contar para vocês algo que aconteceu essa semana. Nós tivemos a confraternização do voluntariado, né? E já estão tendo mais elementos do gênero masculino também chegando, viu? E aí a gente trabalha mais com artesanato, mas tem muitas tarefas que o voluntário também pode realizar, né? Em eventos do teatro, tudo legal. E nós temos uma voluntária das mais novas, o nome dela é Valquíria, e ela deu um depoimento tão bonito falando sobre a Rádio Boa Nova. Ela disse que a mãe dela já ouvia e falava para ela, ouça tudo, mas ela era jovenzinha, não se importava muito. E com o decorrer da vida, ela já se formou,
trabalhou, já está aposentada, mas é uma pessoa jovem. Ela disse que ela estava numa depressão muito grande. E ela começou, a mãe dela falou novamente para ela, ouça a Rádio Boa Nova. E ela foi ouvindo, mas ela falou para nós que foi tão assim, ela levantou da cama, que ela chegava do trabalho e ia deitar. E estava muito mal. E ouvindo a rádio, ela disse que ela foi se revigorando, né? Ela disse que uma vez ela ouviu o Quem Somos nós entrevistamos uma voluntária, Magali, e a Magali estava contando que a mãe dela se entusiasmou, a mãe dela, que era idosa, aprendeu a bordar para fazer os paninhos e tal. Então, aí ela acabou de se erguer mesmo da depressão. Ela falou, nossa, mas eu sei fazer tanta coisa. Já se apresentou aí para a Márcia e está na equipe fazendo, e já vai ser uma das que vão fazer cursos agora em 2023, porque ela é uma artista do artesanato. Então, a importância, né, da rede Boa Nova de rádio, da TV, é muito importante, porque quando você está precisando, parece que você liga e aquilo vem para você, né? Para te dar um alento e para te dar uma força. É muito bom. É realmente excelente, né, Júlio? Conta um pouquinho sobre isso também. Muito legal. Eu estava ouvindo aqui a dona Vanderly comentando, né, sobre essa história, que é uma história também que de vez em quando a gente recebe, né, uma mensagem, um áudio, e eu lembrava que um pouco da minha história, até aqui com a FEAL, mais com a Rádio Boa Nova, até ela começou um pouco assim também, porque minha mãe ouvia a Rádio Boa Nova desde que eu era criança, e eu lembro dela ter aquele radinho de pilha na janela da cozinha. Então, sempre quando eu ia almoçar, tava lá a Rádio Boa Nova no radinho dela, e a gente ouvia o Jornal Nova Era, ouvia o programa Evoluir com a Delmar, com o Dr. Reinaldo Leite, as radionovelas e vários outros programas. Então, de alguma forma, o conteúdo da rádio já estava ali, ajudando minha mãe, me ajudando também na minha formação, né, no meu crescimento, na evolução. E isso acontece com tantas pessoas. Você vê, às vezes, alguém, né, uma mãe, que indica para um filho, para uma filha, ouça a Rádio Boa Nova, pode te ajudar. Você está passando por uma situação difícil, você pode encontrar uma mensagem de alento, de consolo, de conforto. E realmente o nosso trabalho aqui é esse. Os programas que são produzidos pela FEAL, eles têm um único objetivo, que é favorecer o progresso da humanidade. De alguma forma, melhorar a vida das pessoas. O objetivo é que você entre aqui, ouça um programa, assista um programa e possa sair um pouquinho melhor. Um pouquinho já está maravilhoso. Se você fizer isso todo dia, tenho certeza que no final do ano você vai ser outra pessoa. Júlio, sabe, eu tô rindo, mas sabe por quê? Tá lindo o que você tá dizendo, tá maravilhoso, mas eu tô rindo porque você tem um pouco aí de mediunidade, eu diria, porque você respondeu as duas próximas perguntas só nessas frases. Eita, olha lá. Eu captei aqui, Vanessa, eu estava vendo no seu rosto aqui, você ia fazer essa pergunta. Aí você respondeu como que a FEAL ajuda no seu aprimoramento espiritual e também qual é o desafio da humanidade que a FEAL está ajudando a resolver atualmente, na sua opinião. Você já disse, quer dizer um pouquinho mais? Legal. Claro, mas dá para a gente ir por um caminho aqui nessa pergunta, porque, bom, a FEAL como instituição, né, e é o lugar que eu trabalho já há 10 anos, ela me ajudou e me ajuda todos os dias, porque nós estamos lidando com pessoas todos os dias, né, cada vez mais, grupos grandes de pessoas, e eu percebo que não faz sentido a gente ter todo esse esforço, todo esse trabalho para levar uma mensagem positiva para o mundo, para levar uma melhor qualidade de vida e de bem-estar para as pessoas, se a gente não fizer isso aqui dentro primeiro, com a gente mesmo e com as pessoas que trabalham ao nosso redor. Então, no meu trabalho como gestor, como líder, eu tenho essa reflexão todos os dias. Como é que eu posso, além de levar isso para fora, proporcionar isso, né, junto com a equipe, também trazer isso no trabalho aqui dentro? E isso passa por um processo de transformação moral muito grande. Esses últimos anos foram anos que eu senti que eu evolui muito, que eu busquei realmente isso e a FEAL proporcionou. Agora,
a segunda pergunta, né, qual que é esse desafio que a FEAL busca também auxiliar a humanidade? Sabe que é interessante, Vanessa, a gente falar sobre isso, porque um dos grandes males da humanidade, que já está acontecendo, mas que os cientistas, pesquisadores, médicos, psicólogos, psiquiatras têm apontado nos próximos anos, é a saúde mental. Então, a gente percebe que há um grande número de pessoas que estão passando por desafios com a sua saúde mental, estão tendo dificuldades, transtornos associados à mente, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tantos outros, burnout, né, relacionado ao trabalho. E a FEAL, com a sua programação, com os seus conteúdos, livros, publicações em redes sociais, também tem esse intuito de como é que a gente pode apoiar essas pessoas, trazer algo que ajude elas a ter um melhor bem-estar, uma melhor saúde e, claro, consequentemente, uma melhor saúde mental. E é desta forma que nós encerramos o programa de hoje. Não dá mais tempo, infelizmente, da gente conversar aqui com o nosso gerente, falar um pouquinho mais, né, outros assuntos, mas falamos bastante. Que bom que você participou aqui com a gente, Júlio. Muito obrigada por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigado, Vanessa. Obrigado, dona Vanderly. Parabéns pelo programa e, como nós sempre dizemos, vamos em frente. Nossa, gratidão. Obrigada, senhora Vanderly. Até o próximo programa. De nada. E o Júlio trouxe a juventude aí para a assessoria da FEAL, né? Um abraço, parabéns e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?